Boa noite. Boa noite. No programa de hoje, vamos explorar um dos períodos mais sombrios da história da Argentina, a ditadura militar. Abordaremos também os crimes horrendos cometidos durante esse período. Além disso, traremos as consequências e a situação atual da Argentina após o regime militar. Na segunda metade do século XX, a Argentina viveu intensas instabilidades políticas, com intervenções militares frequentes, que buscavam eliminar o peronismo, um movimento fundado por João Domingo Perón. Entre 1955 e 1973, o país passou por sucessivos governos militares, que inicialmente tentaram impor suas preferências políticas, mas enfrentaram conflitos internos nas Forças Armadas, especialmente após a ascensão do general Onganía, em 1963, e a forte mobilização social simbolizada pelo Cordobazo, em 1969. Durante o exílio de Perón, o peronismo continuou a exercer influência, representado por grupos como montoneiros que pressionavam pelo retorno do livro. Nos anos de 1970, a repressão contra movimentos armados e a oposição se intensificou, culminando na criação da Aliança Anticomunista da Argentina, AAA. Essa escalada de violência e instabilidade culminaram no golpe militar de março de 1976, que depois Isabel Perón estabeleceu um regime militar respaldado por um discurso de combate à subversão. A ditadura militar argentina, ou processo de reorganização nacional, ocorreu entre 1976 e 1983 e é um dos períodos mais sombrios da história do país, caracterizado por repressão política, violações de direitos humanos e perseguições de opositores. Tudo começou em 24 de março de 1936, quando as Forças Armadas, sob o comando de Jorge Rafael Videla, depuseram o presidente Isabel Perón, justificando o golpe pela crise política e econômica que enfrentava a Argentina. O historiador Daniel Arão Reis observa que esse golpe se insere em um contexto mais amplo de ditaduras militares na América Latina, frequentemente apoiadas pelos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Após o golpe, o regime implementou uma repressão brutal, com sequestros, torturas e execuções extrajudiciais, resultando no desaparecimento de cerca de 30 mil pessoas, em sua maioria militantes de esquerda e estudantes. Além disso, políticas econômicas neoliberais foram adotadas sob José Alfredo Martínez de Oz, o que agravou a situação de classes trabalhadoras e aumentou a dívida externa, levando a uma estagnação econômica. Durante esse período, a Guerra das Malvinas, em 1982, também se destacou. O regime tentou usar o conflito para desviar a atenção da população, mas a rápida derrota expôs sua fragilidade e acelerou sua queda. Com a crescente pressão interna e a derrota das Malvinas, o regime começou a ruir, e em 1983, Raul Alfonsín foi eleito presidente, marcando o retorno da democracia. Alfonsín criou a Comissão Nacional sobre o Desaparecimento de Pessoas, CONADEP, resultando no relatório Nunca Mais, que documentou os horrores da ditadura e iniciou um longo processo de busca por justiça. E agora vamos acompanhar a reportagem da jornalista Vitória Babilotti, que trará uma análise sobre os crimes cometidos durante o regime militar. Sótãos e porões escuros em que os sequestrados eram mantidos encapuzados e acorrentados pelos pés, algemados pelas costas, muitas vezes não conseguiam pegar a comida com as mãos. Salas que serviam como maternidades clandestinas, mulheres aprisionadas davam à luz e os bebês que lá nasciam eram roubados pelos militares e entregues para outras famílias. Militares e forças de segurança da Argentina demonstraram entre 1976 e 1983 uma enorme capacidade de crueldade e sadismo e, segundo organizações dos direitos humanos, promoveram um plano sistemático de extermínio e deixou um saldo estimado de 30 mil pessoas mortas e desaparecidas. A ditadura teve mais de 800 centros clandestinos de prisão e tortura em todo o território argentino. O mais emblemático deles é a ESMA, Escola da Mecânica da Marinha, onde passaram cerca de 5 mil pessoas. Vários que passaram por aqui foram dopados e lançados do alto de aviões no Rio da Prata, nos chamados Voo da Morte. Esses centros servem como prova para julgamentos e os crimes cometidos na época. Los fiscales, los jueces y los abogados vienen a hacer inspecciones oculares en el momento de desarrollo de los juicios, y nosotros tenemos la obligación
de no hacer ninguna intervención museográfica ni arquitectónica sin autorización de los jueces. Mas foram necessários anos de luta para que instituísse a memória e o julgamento de repressores como uma política de Estado. Na ditadura, mães de desaparecidos começaram a se reunir e se manifestar na Praça de Maio, pedindo que os militares dissessem onde estavam seus filhos. Desde então, as mães da Praça de Maio estão semanalmente no local, reivindicando justiça e homenageando as vítimas dos anos de terror. Desde 1983, a Argentina tem buscado solidificar sua democracia e a reabertura do julgamento dos responsáveis pelos crimes da ditadura foi um passo significativo. Embora o país enfrente desafios políticos e econômicos, o respeito pelos direitos humanos e a democracia das atrocidades continuam a moldar sua identidade. O legado da ditadura ainda gera divisões, mas o compromisso com a verdade e a justiça é fundamental para garantir que essas atrocidades não sejam esquecidas e para evitar que se repitam no futuro. E assim encerramos o programa de hoje, revisitando momentos marcantes da história da Argentina. Agradecemos sua audiência e convidamos você a continuar explorando o passado para entender melhor o nosso futuro. Até a próxima!